Fala, gurizada! Fala, meninada! Boa noite! Tudo bem aí? Oi, Maria! E aí, professor, tudo bom? Oi, Yasmin! Oi, Jéssica! Johanna! Oi, Rafa! Rafael e Rafaela! Ah, isso aí! Mais uma Maria! Espero que estejam todos bem. Fala, seu João! Outra Maria! É isso aí, gente! Nós vamos dar sequência hoje à nossa aula sobre radicais, tá? E aí nós vamos falar especificamente das operações hoje, como é que faz adição, subtração, multiplicação, divisão, racionalização e tudo mais, beleza? Então vamos lá, ó. Adição não é qualquer raiz que você consegue somar, tá? Para você poder somar as raízes, elas têm que ser bem iguaizinhas. Só o número que vem na frente que pode mudar, tá? Então, se tiver qualquer coisa diferente, não vai dar. Quer ver uma coisa? Raiz quadrada só soma com raiz quadrada, não soma com raiz cúbica, tá? Então, raiz quadrada com raiz cúbica nunca vai acontecer. A raiz quadrada de 2 só soma com a raiz quadrada de 2. Ela não soma com a raiz quadrada de 3, tá bom? Então, elas têm que ser bem iguaizinhas. Se elas forem bem iguaizinhas, você pode somar. Se não, você não pode. É simples assim, tá bom? A gente às vezes faz umas bobagens, tipo raiz de 2 mais raiz de 4 raiz de 6. Isso não existe. Tá? Daí ver como é que funciona aqui. Então, basicamente, a condição que nós temos para que essa adição aconteça é que a gente precisa que tenha o mesmo índice. A gente falou o que era índice na aula passada, mas pode ser que está esquecido. O índice é o tipo da raiz, tá? Então, a quadrada com a quadrada, a cúbica com a cúbica e por aí vai. O mesmo índice. E também o mesmo radicando. Você vai falar para mim, prof, mas tem que ser tudo igual? Não é bem tudo igual. O número que está fora pode mudar. Quer ver? Ó? Se eu colocar para você fazer assim, ó, a raiz a 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Isso aqui é 5 raiz de 2. É isso mesmo. Funciona mais ou menos como o x, né? 3x mais 2x é 5x. Então, você veja que o radical não muda. Você está vendo? Ó, era a raiz de 2 no começo e ficou raiz de 2 no final. E aí, os números que você tem, você opera eles, tanto para o mais quanto para o menos. Ó, tá vendo? O 3 mais o 2 deu o número 5. Então, peraí, é relativamente fácil de fazer. Se eu colocar aqui para você, 5 a raiz de 3 mais 3 raiz de 3 menos a raiz de 3. Você sabe me dizer quantas raízes de 3 tem aqui? Ó? 5 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 menos a raiz de 3. Quanto é que vai dar? Vamos ver quem é que manda certinho aí. Vai dar 7, né, João? Né? Por que vai dar 7, prof? Porque quando não tem um número aqui, é a mesma coisa que tivesse o número 1. Não costuma escrever ele, né? Mas é a mesma coisa que tivesse o número 1. A Natália também acertou ali, ó. 5 mais 3 é 8 e 8 menos 1 é 7. Você faz a conta dos números e a raiz continua. Beleza? Agora, olha só o que vai acontecer nessa continha aqui. Eu vou colocar para você a raiz cúbica de 2 mais 4 raiz cúbica de 2 mais a raiz quadrada de 2.
Deixa eu, antes de fazer a conta, deixa eu fazer uma pergunta bem simples para você. Eu posso somar as três ou tem alguma coisa que não dá para fazer aí? Pensa um pouquinho. A raiz cúbica de 2, 4 raiz cúbica de 2 e raiz quadrada de 2. E a resposta é não, professor. Não pode, né, Yasmin? Não dá para eu querer somar essas raízes todas. Por quê? Porque essa raiz que você está vendo aqui, ó, ela é diferente dessas duas. Prof, então não vou fazer nada? Não, não, não. Peraí. Essa aqui e esta aqui, você pode somar normalmente. Ó, 5 raiz cúbica de 2, que é o resultado dessa uma mais essa. Lembra que tem o número 1 aqui na frente. E aí essa aqui, que não dá para fazer nada, eu só coloco aqui, tá bom? Beleza. Então, até aí, a gente conseguiu entender que não dá para fazer essa soma porque elas são diferentes. Agora, presta atenção no que vai acontecer nesta daqui, ó. A raiz de 50 mais a raiz de 18. Beleza? Eu posso somar a raiz de 50 com a raiz de 18? Sim ou não? Eu posso, né? Eu posso, né, Maria? E aí vocês têm que colocar na cabeça uma coisa, que antes de você poder afirmar que as raízes são diferentes, sempre, sempre, sempre tem que simplificar antes. Não esquece. Sempre, se dá para simplificar, tem que fazer. Então, aquela história da aula passada, de fatorar e de simplificar, a gente vai ter que tentar fazer todas as vezes. Aqui a gente não fez, porque era tudo número primo, né? Número 2, número 3, não tem fatoração para a gente fazer. Mas nesse caso aqui, deixa eu só escrever mais reto, que estava tortinho. Ó, a raiz de 50 mais a raiz de 18. Então, o que vai acontecer? Você pode fazer como você quiser, tá? Você pode simplificar, pode fatorar como você quiser. Eu ensinei para você na aula passada, e eu gostaria que você agilizasse, para você fazer assim, ó. Olha, eu sei que o 50 é a mesma coisa que 25 vezes 2, e eu sei que o 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. Lembra que na semana passada eu falei para vocês assim, ó, tenta pensar numa multiplicação que você consiga tirar a raiz de um lado, né? Aí a raiz do 25 é 3, e a raiz de 2 eu não consigo tirar. A raiz do 25 é 3, olha na minha cabeça, a raiz do 25 é 5. E aí, a raiz do 9, aí sim, ela é 3. E aí, agora sim, agora eu tenho dois radicais idênticos, né? As raízes são idênticas, são raízes quadradas de 2. E a única coisa que difere de uma para outra é que aqui tem 5 e aqui tem 3. Então, como resposta final para essa soma, eu vou ter 8 raiz quadrada de 2. Ah, muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar mais uma aqui, para ver se a gente consegue fazer. Vamos ver se rola? Vamos ver se a gente consegue? O que a gente vai fazer? Olhando num primeiro momento, 20, 45 e 80, a gente não consegue lidar com eles. Mas a gente poderia pensar em multiplicações que dessem 20, ou 45, ou 80, como a gente fez aqui, de modo que um dos lados da conta tivesse a raiz exata. Com o 20, como é que eu posso escrever o 20 para facilitar a nossa vida? 4 vezes 5? 4 vezes 5 é bom. Vamos escrever 4 vezes 5 aqui, ó. 4 vezes o 5. Como é que eu posso escrever o 45?
uma conta que dê 45. Mas, ó, o 45, ó, a Maria falou uma coisa interessante aqui, ó. O 45 é 15 vezes 3, tá? Mas o 15 não tem raiz e o 3 não tem raiz. Então, nós não queremos um número que a gente não consegue fazer. A gente quer um que a gente consiga fazer. Nesse caso, 9 vezes 5 é bem bom. Não é verdade? Porque o 9 eu consigo tirar a raiz e o 5 não. Então, tá de boa. Beleza. E o 80? Agora a gente já, ó. Agora você tem que ser esperto. Se você tem alguma dúvida assim, fala assim, meu, como é que eu vou escrever o 80? A tendência da conta é caminhar para o lado do 5, né? O 5 é o cara que vai ficar travado. Ah, então aí, ó, daí você vai reto no 5. É 5 vezes 16. Aí deu boa. Ah, tá legal. 16 vezes 5. Agora eu vou fazer a minha continha aqui, ó. A raiz do 4 é 2. E aí o 5 eu não consigo tirar, tá? Eu vou até fazer uma barreira aqui, ó, para a gente não se confundir, tá bom? Porque o quadro está pequeno. Aí, a raiz do 9 é 3, e o 5 eu não consigo tirar. A raiz do 16 é 4, e aí o 5 eu não consigo tirar. 2, 3, 5, 5 mais 4, 9. Então, vai ser 9 raiz de 5, e aí fechou a parada, tá bom? Bom, lá na lista de vocês, do capítulo 5, porque isso aqui é capítulo 5 ainda, tá? A gente vai ter capítulo 5 e capítulo 6. Esses são os capítulos que vão dar mais trabalho desde os primeiros que a gente fez, porque daí eu já comecei a misturar as coisas ali para vocês, tá? Você vai ver que eu coloquei muitas continhas que passam da raiz quadrada, para a gente pegar o jeito de fazer. Mas sendo bem honesto e bem sincero com você, 80% a 90% do que cai é com raiz quadrada. Por isso, essa é uma dica muito importante que vai facilitar em muito a sua vida, tá? Então, não se esquece que você sempre pode usar desta premissa de escrever uma multiplicação que você consiga de um dos lados tirar a raiz. Beleza? Faz o seguinte, primeira operação está feita aqui. Pode tirar aquele printzinho maroto para a gente falar um pouquinho sobre a multiplicação. E qualquer coisinha que vocês queiram, que vocês precisem, é só vocês falar para mim, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Então, o segundo item de hoje é a multiplicação. A multiplicação, ela é um pouco menos restrita. Eu tenho apenas uma condição que eu preciso respeitar, e a condição é a condição do índice. Ela tem que ter, obrigatoriamente, o mesmo índice. Então, isso quer dizer que eu vou conseguir multiplicar uma raiz quadrada com uma raiz quadrada, uma raiz cúbica com uma raiz cúbica, uma raiz quarta com uma raiz quarta, tá bom? Você vai ver que a gente vai trabalhar essencialmente com raízes quadradas e com raízes cúbicas, que são aquelas que aparecem com mais frequência aí na nossa vida numérica, por assim dizer. Mas se você pegar, por exemplo, uma raiz quadrada de 2, para você multiplicar por uma raiz quadrada de 5, isso aqui é uma raiz quadrada de 10, tá? Você não precisa mudar o tipo da raiz e é só você fazer a conta do que está aqui dentro. 2 vezes 5 é 10, então não tem nada demais, viu? Ó, se eu colocar para você duas raízes cúbicas, imagina que eu coloquei a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 7. Aí isso aqui vai dar a raiz cúbica de 28. Então, assim, ó, não esquece, você não vai mexer no índice depois que eles são iguais para você fazer a continha. Só que sabe o que acontece? As pessoas, de forma geral, têm uma dificuldade muito grande com
multiplicar uma raiz cúbica por uma raiz quadrada. Eu vou colocar aqui para você, ó. Imagina que você tem a raiz quadrada de 3 para multiplicar pela raiz cúbica de 2. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Mas deixa eu pedir uma coisa para você pensar aqui comigo, antes de tudo. E aí, talvez agora você já vai ver como as aulas anteriores vão sendo úteis para nós, tá? Então, eu vou colocar para você aqui, ó. A raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Você lembra o que a raiz representava para nós? Lembra o que eu falei que a raiz representava? Que eu escrevi no quadro, bem no começo da aula passada, eu falei assim, ó, não se esqueça que toda raiz funciona como um disfarce para um tipo específico de expoente. Tá? Um tipo específico de expoente. E eu falei para vocês que toda radiciação representa a divisão lá no expoente. Beleza? Dito isso, sem mais grandes observações, esses dois números que estão no quadro, a raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado e a raiz sexta de 5 elevado na quarta, são dois números iguais ou são dois números diferentes? E o João está achando que são dois números iguais, né? Apesar, tá achando mesmo que eu com uma perguntinha, né? E a Yasmin está dizendo que um é o dobro do outro. Esses dois números são dois números idênticos. Sabe por que eles são idênticos? Porque se você parar para pensar, ó, veja como é útil. Se você parar para pensar nesse cara aqui, esse cara é o 5 elevado em 2/3. E esse cara é o 5 elevado em 4/6. Mas 2/3 e 4/6 é a mesma coisa. São frações equivalentes proporcionais, né? 2/3 e 4/6 é exatamente a mesma coisa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você multiplicar essas duas posições que estão aqui por um mesmo número, o valor da raiz não se altera. Isso significa que eu posso modificar. Veja bem, vamos fazer o seguinte: toda vez que você for fazer, eu vou pedir para você completar, tá bom? Esse é o grande segredo para você não errar aqui, ó. Você completou, aqui tem o número 2 que não aparecia, aqui tem o número 1 que não aparecia e aqui tem o número 1 que não aparecia. Aqui a raiz é quadrada, aqui a raiz é cúbica. Eu não posso multiplicar a quadrada pela cúbica. Então eu tenho que pensar assim, ó. Será que eu consigo levar o 2 e o 3 para um mesmo número? Para um múltiplo que vale tanto para o 2 quanto para o 3? Existe algum múltiplo que vale para os dois? Existe, né? Qual número? Eu poderia usar o 6, né, João? Eu poderia usar o 6. Agora, se eu vou usar o 6, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou ficar com a raiz, tem que multiplicar por 3, e aqui tem que multiplicar por 3. Ó, o que você vai fazer é pegar e multiplicar tanto nesta posição quanto nesta daqui. Tá bom? Agora, neste outro caso, que está 3, para chegar em 6, ó, tem que colocar o número 2. Esse é um processo que a gente não usa tanto na vida. E é por isso mesmo que muita gente tem dificuldade. Eu nem sabia que ele existia. Tá? Então, ó, vai multiplicar. Aqui vai ficar 6. A raiz sexta de 2 elevado ao quadrado. E aí, o que vai acontecer?
vai acontecer que vai dar um número nada a ver, né? Vai te dar a raiz sexta. Esse número é o 27, esse aqui é o 4, né? Então, vamos até colocar aqui ó, o 27 vezes o 4, para você saber de onde saiu. E aqui vai dar a raiz sexta de 108. E essa é a resposta final. Não tem nem como você mexer nisso aqui. Isso aqui, para aparecer num vestibular, numa prova, eu vou dizer para você, é só no caso de ser uma questão de matemática básica. No meio da matemática, isso aqui nunca vai aparecer. No meio de uma expressão, de uma função, de uma equação, de um exercício de geometria, isso aqui simplesmente não ocorre, simplesmente não acontece, tá? Então, só se cair mesmo em um exercício de matemática básica para você ter que igualar os índices para efetuar a multiplicação. Antes de eu passar para a parte mais importante, que é aquela que a gente vai usar a dar com o pé, eu vou colocar mais um exemplo aqui para você, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, vamos deixar só um separador aqui, né, da nossa continha de antes, e eu vou colocar uma letra D aqui no quadro. E nessa letra D, agora eu vou colocar a raiz quarta de 3 elevado ao cubo vezes a raiz sexta de 2 elevado na quinta. Beleza. Agora, o que você vai fazer? Você vai olhar aqui e vai falar assim, tá diferente essa parada. Eu não posso fazer a minha conta. Eu posso fazer se eu transformar tanto o 4 e o 6 em um mesmo número que eu vou escolher. Tá? Eu vou pensar se eu consigo achar um número que seja múltiplo ao mesmo tempo do 4 e do 6. Quanto menor, mais fácil de você acertar. Tá? Então, você sempre vai tentar pensar no número mais baixo que seja múltiplo do 4 e do 6 ao mesmo tempo. Consegue dizer para mim qual é esse número? Ah, esse é o número 12, né? Aí o que você vai fazer? Olha, não é difícil. Você vai pegar, vai colocar o 3 aqui, e vai colocar o 3 aqui, porque você quer que seja 12. Aí tu vai colocar o 2 aqui, ó, já deu 12, e vai colocar o 2 aqui. Aí, beleza. Você vai ter a 12ª raiz de 3 na nona, que é um número gigante, e a 12ª raiz do 2 na décima. Tá? Eu coloquei aqui números bem grandes já para vocês verem que a gente deixa assim mesmo, quando for o caso, né? 2 na 10 é 1024 e 3 na nona é 19.683. É um número bem grande, então você teria que fazer 19.683 vezes 1024, que daria muito trabalho para você fazer, tá bom? Beleza? Esse de multiplicar por 3 e por 2 é porque eu quero chegar no 12, Maria. Tá? Eu preciso deixar, eu tenho que achar um jeito de deixar igual, senão eu não consigo emendar as raízes. Eu consigo fazer a conta tranquilamente quando elas são iguais. Ó. Beleza, eu consigo fazer. Agora, se eu pegar duas raízes que eram originalmente diferentes, eu não vou conseguir fazer a conta. Então, eu não consigo multiplicar uma raiz quarta por uma raiz sexta. Eu só consigo multiplicar se elas estão no mesmo número. Aí eu pego uma proporção. É como se fosse um mínimo múltiplo comum. Tá? Mas eu já falei para vocês numa outra aula que a gente não usa a ideia do mínimo múltiplo comum. Beleza? Exatamente. Você vai multiplicando até ficar igual. Tá? Então você vai pegar e vai ver que número você tem. Por exemplo, tu tem uma raiz cúbica para multiplicar para uma raiz quinta. Não vai dar certo. Tu vai ter que igualar no 15. Você tem uma raiz quarta para multiplicar por uma raiz décima. Não vai dar. Vai igualar em qual número? A raiz quarta pela raiz décima. Vai igualar em qual número?
Hã? Pode ser? Pode ser no 40. Tem um número melhor que esse? Tem um número melhor que esse. Ah, pode ser no 20. Então, agora olha aqui, ó. Quer ver, ó? Ó. Tenta dizer para mim agora que vocês sabem que é 20, qual é o expoente que vai aqui no 2? Deixa eu só colocar ali o 20. Para você entender que é tudo uma questão do costume. Ah, eu vou colocar aqui, ó. E a minha pergunta é, qual é o expoente que vai ficar no 2? Porque aqui está 2 e 2. Então, quando eu fizer a conta e arrumar, é só somar os expoentes. Vamos ver? Ficou em crise aí, João? Mas tu tá certo, guri. Tá? É 29 a resposta. Ele fala assim, prof, mas por que é 29? Porque a partir do momento que vocês escolhem o 20 para fazer a conta, deixa eu só pegar uma caneta vermelha aqui para mudar a cor. Aí você vai falar assim, ó, tá, peraí. Aqui eu tenho o 4. Se eu quero 20, eu multiplico por 5. E aí eu tenho que multiplicar aqui também, ó, sempre no expoente, tá? Por isso que tem que completar, que nem eu falei lá, quando tá faltando 2 e 1, para tu não se perder. Então, sempre completinho. Aí aqui no 10, para eu chegar no 20, é só multiplicar por 2. Aqui vai dar 14, aqui vai dar 15. 14 é mais 15, vai dar 29 ali embaixo. Tá vendo só? Depois você vai pegando a manha, que você sabe que existe, que é isso que é para você fazer, você faz num tapinha, tá bom? Mas enquanto você não sabe, enquanto você não viu ainda, parece que é uma coisa do outro mundo. Mas é só a proporção nos expoentes, beleza? É isso aí. E agora nós vamos para a nossa segunda parte da aula, tá? Que é a parte da racionalização. A racionalização é algo muito útil, aparece bastante na geometria e na trigonometria. Lembra que eu falei para vocês que algumas das coisas que nós estávamos vendo aqui, tira um printzinho se você não tirou, algumas das coisas que nós estávamos vendo aqui, elas não eram tão úteis no sentido de aparecer tantas vezes nas nossas contas. Agora, a racionalização é algo que aparece bastante e é algo que a gente tem que aprender a fazer direitinho. Mal é mal, todo mundo sabe fazer aqui. Tá? Eu tenho certeza que todo mundo tem a noção do que é uma racionalização e, para os casos mais simples, consegue fazer com alguma tranquilidade. Hoje, a gente vai entender como é que funciona, até porque, quando aparecem casos mais difíceis, que a gente esteja ligado e que a gente consiga fazer, tá bom? Então, vamos lá.
Esse caso é o caso mais simples que tem dos três e ele é o mais abundante. Ele aparece em 80% para mais das vezes do vestibular que você precisa racionalizar alguma coisa. Entenda o seguinte, nós não deixamos a raiz na parte de baixo da fração, tá bom? Por quê? Porque a operação da divisão não está definida para números que não sejam racionais. Ou seja, eu não consigo entender numericamente o que é o 3 dividido pela raiz de 3. Entretanto, eu tenho que dar um aviso para vocês, porque eu tenho muito aluno que diz que toda vez que aparece a raiz embaixo, tem que racionalizar. Eu vou falar para você que é mentira. O que acontece é que a gente evita deixar a raiz na parte de baixo. Mas eu posso fazer as minhas contas, enquanto eu não precisar mexer ali, eu não mexo. Depois eu mexo para frente. Então, eu posso protelar um pouco se eu quiser, tá bom? Então, vai de você olhar o exercício e entender se é melhor racionalizar logo de começo ou no final. Tem vezes que racionalizar no começo vai inchar a conta e vai dar mais trabalho para você fazer. E isso você desenvolve com o tempo, tá? Com o tempo tu vai fazendo, vai percebendo quais são os melhores caminhos para você executar as contas em matemática. O fato é que eu não posso deixar a raiz na parte de baixo, eu preciso achar um jeito de eliminar, tá? De eliminar a raiz aqui na parte de baixo, mas eu não posso alterar o valor da fração. Tá? Então, eu não posso fazer nenhuma operação que não seja neutra, que não altere o valor. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar em cima e embaixo. E eu tenho que colocar o mesmo valor aqui em cima e aqui embaixo, para que isso dê 1, né? E aí eu não estou alterando em nada. Então, o que eu faço? Eu pego essa raiz de baixo e eu copio ela aqui, ó. Ó, está vendo? Ó, eu repito ela aqui em cima e aqui embaixo. E eu gostaria que você entendesse assim, ó, que você vai fazer a tua continha aqui, ó, e ela vai dar 3 raiz de 3 dividido por 3. Isso aqui vai dar raiz de 3 na parte de cima, tá ótimo. Aqui vai dar 4 raiz de 2 dividido por 2. Isso aqui vai dar 4 dividido por 2, que vai dar 2. E a raiz de 2 passou para a parte de cima, tá ótimo, tá tudo certo, tá? Então, a gente gostou do que aconteceu aqui e gostou do que aconteceu aqui também. Não tem nenhum problema com relação a isso. Mas é muito importante que você entenda que essa raiz cancela por quê? Porque aqui é o número 2, aqui é o número 1 e aqui é o número 1. E 1 mais 1 vai dar 2. E é por isso que ela cancela, tá? É só por isso que ela cancela. Lembre bem disso, que isso vai ser importante daqui um pouquinho. Vamos colocar mais uma aqui, outra, para ver? Vamos colocar aqui, ó, letra C. Se eu colocar para você assim, ó, 6 raiz de 5, dividido por 2 raiz de 3. Ah, muito bem. Muito bem. Quando você pega uma continha como essa aqui, a raiz em cima, ela não interfere em nada na tua conta. Você não tem que se preocupar com ela. O problema é sempre a raiz de baixo. Eu sei que tem um monte de gente aí do outro lado que vai repetir o denominador. Gente, não precisa. Você vai perder tempo de fazer isso. Ó, é só a raiz que importa. Pegou a raiz que está embaixo, pode colocar ela aqui, ó, e pode colocar ela aqui, ó. Não tem problema nenhum, tá vendo? Aí você vai ter 6 raiz de 15. E aí o teu denominador, ele vai ficar o 2 multiplicado pelo 3, né? Porque o 2 estava aqui. E a raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 9, que dá 3. Agora, não vai me gastar uma linha para escrever 6. Se você sabe que é o 6 aqui, cancela com o 6 ali. E a tua resposta é a raiz de 15, tá bom? Então, não gaste tempo com essas bobagens assim, beleza?
Vamos colocar mais uma? Ó. Cadê? Dez, raiz quadrada de 2. Vamos colocar aqui embaixo o 7, raiz quadrada de 5. Muito bem. Agora pensa um pouquinho. Qual é a raiz que tu vai repetir, né? Qual é a raiz que você vai multiplicar na parte de cima e na parte de baixo? É a raiz de 2? Não, porque ela está em cima. É a raiz de 5 que está embaixo, né? Você vai se preocupar com o 7, com o 10? Não. A única coisa que incomoda na conta é a raiz de 5. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar aqui, ó, pela raiz de 5 na parte de cima e pela raiz de 5 na parte de baixo. Agora, lá na parte de cima, ó, o 10 está ali quietinho, a raiz de 2 multiplicada pela raiz de 5, ela deu a raiz de 10, a gente aprendeu isso hoje. E aí, aqui, ó, vai dar o 7, e aí a raiz de 5 pela raiz de 5 é o número 5. Se você quiser, tá? Ó, não vai multiplicar o 7 pelo 5 para simplificar depois. Perde muito tempo, né? O 10 dividido pelo 5 é o número 2. Então, o que sobrou de resposta final aqui para nós? O 2, raiz quadrada de 10, dividido pelo número 7. Aí deu boa, tá bom? Então, pode tirar um printzinho aqui. Esses casos de raiz quadrada são bem comuns. E eles são bem fáceis de você fazer, tá bom? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Gente, tranquilo por enquanto? Tá de boa a racionalização? De boa, Maria? Tá bom, hein? Então é só pegar a raiz que está embaixo, tá? A raiz que está embaixo e multiplicar pela raiz que está em cima. Agora, eu não vou explicar. Agora eu quero que você me explique o que é que vai acontecer aqui para fazer o próximo caso, tá? Que é a raiz que não é quadrada. A raiz não quadrada. E agora? Então, imagina que tu tá lá na tua continha, e aí você tem assim, ó. Por quanto eu vou multiplicar em cima e embaixo? Eu vou multiplicar pela raiz cúbica de 2. Eu não quero que vocês copiem. Tá? Eu não quero que vocês copiem. Ô, louco. Eu estou colocando a resposta ali, agora sim. Sumiu a raiz da parte de baixo, sim ou não? Tá. Agora você tem que colocar na tua cabeça uma outra coisa. Racionalizar não é repetir a raiz em cima e embaixo. É por isso que a gente erra quando a gente precisa. Tá? A gente gravou que é para repetir a raiz de cima e a raiz de baixo. Mas não é para isso que a racionalização serve. Para que a racionalização serve? Responda para mim. Se a pergunta fosse, para que
serve a racionalização. Qual é o objetivo dessa conta? Não é nem tornar ela... é um pouco tornar ela viável, mas tornar viável é muito amplo. O objetivo é eliminar a raiz. Quando você for multiplicar, cara, tem que ter uma raiz exata embaixo. Tem que ficar uma raiz exata embaixo. Se for de uma raiz exata, ela some. Se não for exata, ela não some. Qual raiz cúbica que você conhece? Aí pensa aí um pouquinho. Pensa aí um pouquinho. Ah, peraí, eu conheço. Tá. A raiz cúbica de... de 8? De 8. Então, se aqui fosse 8, estava de boa. Porque a raiz cúbica de 8 é 2. Tá bom? Agora eu vou pedir de novo. Na intenção de ter uma raiz exata na parte de baixo, por quanto eu devo multiplicar? Eu estou no 2 e eu quero chegar no 8. Pronto. A raiz cúbica de 4. Agora sim. Agora deu certo. Aí eu vou ter 2 raiz cúbica de 4 dividido por raiz cúbica de 8, que é o 2 vezes o 4. Só que a raiz cúbica de 8 é 2, você sabe disso? Então você pode cancelar aqui e aqui. Tá tranquilo? Isso significa que essa conta aqui segredo. Segredo não pode ser printado, não pode ser compartilhado, não pode ser mencionado. Porque segredo não é todo mundo que tem direito de saber. Não é verdade? Dois. Esse número aqui, ó. Esse é o de baixo. Qual raiz cúbica que dá 2? Qual a raiz cúbica de qual número? É o 8? Tá vendo? Maria. Tá vendo só? Tá vendo só? Só que não dá para fazer sempre assim. Só dá para fazer assim quando você tem multiplicidade entre esses dois números, para que a divisão aconteça, senão não dá. Mas se tiver 6 e 3, 9 e 3, 12 e 4, sempre vai dar para fazer. Tá? Agora, se tiver 7 e 6, aí não deu. Tá? Aí tem que ir pelo convencional. Agora, a Gabriela falou assim, ó, eu não entendi por que não dá para fazer igual. Mas eu fiz igual, Gabriela, e não deu certo. Aí eu fiz igual e não deu certo, falei assim, se eu fiz igual e não deu certo, tem que fazer diferente. Porque quando eu faço do mesmo jeito que antes, se eu deixar o 2 aqui e o 2 aqui, aqui vai ficar a raiz cúbica de 4, eu não consigo fazer a conta. Ela não é exata, ela não some, ela não desaparece.
Então, eu não posso simplesmente dizer assim, olha, eu vou ter que pegar o mesmo número em cima e embaixo e colocar. Não é assim que funciona. Eu vou ter que achar um jeito de eliminar a raiz. Aqui, a outra Gabriela, aqui eu usei o número 2, né, Gabriela? Eu peguei o número 2 e escrevi ele como uma raiz cúbica. E aí eu fiz a divisão entre essas raízes. Foi o que eu fiz aqui. Tá? Então, eu peguei, ó, era o número 2, eu coloquei raiz cúbica de 8 no lugar do número 2. E aí eu consegui fazer 8 dividido por 2, que deu 4, e deu a mesma resposta que antes. Tá bom? Então, esse é um segredinho. E isso, Gabriela, que o professor está contando aqui para você. Tá? Não, eu vou fazer de novo. Não, eu vou fazer mais um também, tá? Fez só um aqui que está conversando ainda. Para você entender o porquê que não some. O porquê que não some. Porque se eu fizer a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, isso é a raiz quadrada de 4, que é 2. Sumiu. Ó, sumiu, porque essa conta deu certo. Agora, se eu pegar a raiz cúbica de 2 pela raiz cúbica de 2, a raiz cúbica de 4 é irracional. A raiz não some. A raiz cúbica que some é a de 8, não a de 4. É por isso que não dá para fazer do mesmo jeito. Se a gente, enquanto a gente não perceber isso, eu não posso dar a coisa pronta para você, tá? Depois, nos próximos 2 exemplos, eu vou afunilar. Mas eu não posso dizer para você, faz assim que vai dar certo, porque você está decorando, tá? Eu quero que você entenda que quando é assim, a raiz cúbica, a raiz quadrada de 4 é 2. Acabou. Agora, se é aqui, aqui deu errado. Não deu certo. Quer ver uma coisa? Viu? Eu sabia. Quer ver uma coisa? Ó, vamos ver. Vamos ver quem que está ligado. Se eu quero um número exato e eu estou na raiz quarta de 2, por quanto eu tenho que multiplicar? Agora eu quero ver. Ah, é? Tem que pôr o 8. Se eu não colocar o 8, não vai dar certo. Por quê, prof? Porque a raiz quarta de 16 é 2. É isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar, eu tenho que fazer dar exato. Só que lá na quadrada é muito fácil porque é só repetir. Vai dar sempre certo. O que eu não quero é que vocês absorvam assim, ó. Ah, eu estou repetindo. Não, 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 não. Eu estou fazendo a conta dar exata. Vamos ver se a gente consegue mais uma? Quer ver, ó? Deixa eu colocar agora uma racionalização inteira para vocês fazerem aqui comigo, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui em cima. Beleza. Tá aqui, ó. O 3 dividido pela raiz cúbica de 3. Tá bom? Beleza. Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica de algum número. Só que quando eu multiplicar aqui, tem que dar exato. Qual raiz cúbica exata tem o 3? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho, tá vendo? Tá vendo? Tá bom? Pensou. Dado que você pensou nesse número misterioso que ninguém falou ali ainda, né? Dado que você tenha pensado nesse número misterioso, que número vem aqui? Vem o 9, né, Laura? Ó, vem o 9, tá? Por quê, prof? Porque eu vou ter 3 raiz cúbica de 9 dividido por raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 é 3.
Ela é exata, por isso dá para cancelar. E a nossa resposta é a raiz cúbica de 9. Vamos fazer o segredo de novo? Vamos fazer o segredo de novo? Ó, dá para fazer, né? Se for igualzinho ou se for múltiplo, dá para fazer. Então, vou colocar aqui, ó. Eu quero que seja 3. Qual é a raiz cúbica que dá 3? É o 27. 27 por 3. Não estou nem mentindo. Não estou nem mentindo para você. Viu? Ai, 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 ai. Qual 9? O porquê desse 9 aqui? Tá faltando, ó, a pontinha na cabeça. Tá? É esse 9 aqui, Jéssica? Isso, isso. Porque eu preciso de uma raiz cúbica exata. É o que eu preciso. Eu preciso de uma raiz cúbica exata. Qual raiz cúbica é exata? A de 8 dá 2. Mas eu não consigo do 3 pular para o 8. A de 27 dá 3. 3 vezes 9 é 27. Por isso que eu peguei o 9. Eu preciso enxergar o 27 para saber que eu tenho o 9 para pôr lá. Tá entendendo? Ó, eu preciso enxergar o 27. E daí eu sei, eu tenho 3 para chegar no 27, é só multiplicar por 9. É dali que sai o 9. Tá vendo? Tá bom. Vou colocar mais uma. Eu vou tirar um printzinho aqui. Vou colocar mais uma aqui no quadro. Vamos lá, ó. A gente fez a A, a gente fez a B, né? Ó. Beleza. Agora vamos lá. Eu estou com 32 ali embaixo. 32. Eu tenho que racionalizar, porque aquele 32, aquela raiz cúbica de 32, ela tem que sumir dali. Tá? Tem que sumir dali. Beleza. Eu tenho que pensar num número que tem a raiz exata, que tem a raiz cúbica exata. Então, eu vou fazendo 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, 5 ao cubo, até que eu ache um número que tenha a ver com o 32, que eu consiga falar assim, ó, eu consigo fazer do 32, eu consigo pular para esse aqui. Pensa um pouquinho, pensa nos cubos perfeitos. Pensa no 2 ao cubo, pensa no 3 ao cubo, pensa no 4 ao cubo, pensa no 5 ao cubo. Você consegue entender para qual número eu vou ter que ir? Pensa um pouquinho. Ó, o 2 ao cubo é 8. O 3 ao cubo é 27. O 4 ao cubo é 64. O 5 ao cubo é 125. Tá? Eu preciso sair do 32 para ir para um desses. Por quanto que eu vou ter que multiplicar? Não, vou multiplicar por 2. É o que eu vou fazer. Eu tenho que chegar no 64. Isso, Natália. Vou multiplicar por 2. Se eu chegar no 64, a raiz some. A ideia da racionalização é essa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar e falar assim, se aqui for 64, eu consigo tirar a raiz. E eu multiplico em cima e embaixo pela raiz cúbica de 2. Aí eu vou ter 10 raiz cúbica de 2, e aqui eu vou ter a raiz cúbica de 64. A raiz cúbica de 64 eu consigo tirar. Então, eu vou ter 10 raiz cúbica de 2, dividido por
4. Até eu poderia simplificar, se eu quisesse, o 5 e o 2, mas é só capricho, tá? Então, aqui tá bom como resposta final. Deixa eu te desafiar agora uma coisa. Imagina que você pegou um número muito ruim para você fazer a tua conta. Você não... O que vai cair é a raiz quadrada e a raiz cúbica. Essa aqui é a verdade. Tá? Não deve cair outro tipo de raiz. Mas vamos imaginar que caia? Vamos imaginar que caia? Então, imagina que tu tem assim, ó. A sétima raiz. E aí é bem mais brabo. Tá? De 2 elevado ao cubo. E aqui em cima você tenha o número 5. Tá bom. Beleza. Aí tu vai falar assim, meu, eu tô na sétima raiz de 2 elevado ao cubo. Que número tinha que ser aqui, ó? No lugar do 3, para a raiz sumir? Qual é o menor número que eu poderia fazer assim, ó? Apagar e colocar um númerozinho aqui, ó. Para cancelar a raiz. Que número que teria que ser? Teria que ser o número 7. Ah. E se eu tô no 3 e eu quero chegar no 7, quanto falta? Falta 4. Então, o que eu faço? Eu multiplico pela... Opa! 5, não. A raiz sétima de 2 elevado na 4. Ó, a raiz sétima de 2 elevado na 4. Tá bom? Nesse caso, aqui, é só você fazer esse menos esse, né? Só ver quanto falta. Tá no 3, para chegar no 7, falta 4. E aí você tem, na parte de cima, nada que você consiga fazer. Tu tem o número 5. Tu tem a raiz sétima de 2 na 4, que é o 16. E aqui na parte de baixo, você ficaria com a raiz sétima de 2 na sétima. Isso aqui daria 2. Tá? Então, você tem o número 2 aqui embaixo. Vamos fazer um pequeno teste? Imagina que você tem assim, ó, a raiz décima de 3 na 7. E você quer racionalizar isso aqui. Você vai ter que multiplicar pela raiz décima de 3. Em qual expoente? Manda no chat que eu quero ver. Ó, tá no 10 e aqui tá no 7. Então, tu vai colocar no... Isso, tá bom? Aí você tem... a nona raiz de 2 na quinta. Aí você vai pegar a nona raiz de 2 em qual expoente? Manda no chat que eu quero ver. Isso, ó, 2 na 4. Porque você tem, aqui tu tem 5, mais 4 vai fechar o 9, tá? Aí você tá na raiz quinta de 6, no expoente 1. Aí aqui, ficou na mesma, né? Não percebi, mas ficou na mesma, né? Vai ficar no expoente 4. Tá vendo? Você pode fazer assim também, que vai dar certo. Beleza? Então, tá bom. Então, a gente fechou agora esse segundo caso aqui, que é um caso um pouquinho mais raro. E você pode usar para eliminar esses denominadores essa ideia que está aqui, quando você tem um número fatorado, com um fator apenas, ou você pode usar essa ideia aqui quando você está lidando com números maiores, tá? Pegar aqui e ver qual é o número que você multiplica para ter uma raiz exata. Beleza? Muito bem, te dou um printzinho aí. Tira um printzinho aí. E nós temos mais um caso aqui, então eu vou estender um pouquinho o nosso horário aqui hoje, tá bom?
Deixa eu até verificar uma coisa aqui no meu computador. Eu atualizei o material que tinha um errinho de digitação nessa aula de hoje, tá? Então, se você está usando o material baixado, eu vou pedir para você baixar de novo. Tá bom, vamos ver aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Existe uma aula mais para frente, que é uma aula de produtos notáveis, tá? Essa aula de produtos notáveis, ela é uma aula muito interessante para você pegar muitos atalhos para fazer contas em matemática, tá bom? E um dos produtos notáveis mais épicos que existem é esse aqui. Ah, é verdade. Esse aqui é um produto notável muito, muito, muito interessante. Ele diz que se você tiver dois números somados e depois esses dois números subtraídos, essa multiplicação vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso é bem verdade, tá? Quer ver uma coisa? Me dá dois números pares. Dois números pares vão pegar dois dígitos, tá? Dois dígitos. Vamos ver quem me manda aqui. Dois números pares. Dois dígitos, para a gente fazer uma continha. O 4 e o 8. O 6 e o 14. Quanto que é 4 vezes 8? 4 vezes 8 é 32. Tá. Então, isso é só para você pensar o porquê que funciona. 4 vezes 8. Eu pego a média desses dois números. 6 mais 2, 6 menos 2. 4 vezes 8. 6 vezes 6 é 36. 2 vezes 2 é 4. 36 menos 4 é 32. Vai dar certo toda a vida, né? É um jeito diferente de pensar a conta. Tá? Quer ver? Agora você vai pegar lá o 6 e o 14. Foi isso que o João colocou? O 6 e o 14. O 6 e o 14. O 6 vezes o 14 dá 84. 84. Então vamos fazer uma média aqui. A média vai dar 10, né? Então é 10 menos o 4 e é 10 mais o 4. Ó, 10 menos 4, 10 mais 4. 10 vezes 10 é 100. 4 vezes 4 é 16. Ah, e quando eu tenho que multiplicar dois números pares, eu sempre faço assim na minha cabeça. Porque os quadrados eu sei eles bem fácil, então eu pego um quadrado menos outro quadrado e vai dar certo. Então vai falar assim, prof, o porquê que isso é importante? Porque, veja só, se eu sei que vai sair quadrado, isso vai sempre matar uma raiz quadrada. E aí, de vez em quando, vai aparecer na trigonometria ou na geometria uma conta como essa aqui, ó. Aí, quando aparecer uma conta como essa aqui, não precisa se assustar. Então, quando você tiver uma adição ou uma subtração envolvendo as raízes, é só você partir dessa ideia que está aqui, ó, e entender que você precisa trocar o sinal. A gente chama isso de expressão conjugada. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte.
vai multiplicar pela mesma expressão com o sinal trocado, tá vendo? Ó. Aí, na parte de cima, eu vou pedir para você sempre deixar quietinho. Deixa do jeito que está. Não precisa mexer, não precisa se incomodar. Até porque isso aqui nunca vai sumir. Tá? Se alguém for sumir, é o 5. Então, você nunca faz a conta, você só deixa ela assim. Na parte de baixo, eu não quero que você perca tempo. Eu não quero que você faça esse vezes esse, vezes esse. Não, 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 nada disso. Você vai pegar o quadrado desse menos o quadrado desse. Então, ó, vai pegar o 3 menos o 2, que é o número 1, tá bom? Então, é só você elevar ao quadrado cada um e fazer um menos o outro. É o que está escrito aqui, ó. Eleva ao quadrado cada um e faz um menos o outro. Vamos ver se a gente consegue? Quer ver, ó? Ó, vou colocar uma letra B para você aqui. Aí eu vou colocar o número 1, para a gente não ficar se preocupando com ele. E eu vou colocar aqui a raiz de 10 menos a raiz de 7. Beleza. Eu imagino que você tenha entendido o que eu tenho a ter falado. Você vai pegar a mesma expressão e você vai trocar o sinal dela. Beleza. Na parte de cima, eu também imagino que você tenha entendido o que eu falei. Você não vai fazer nada. O 1 é neutro, então tu vai deixar a raiz de 10 mais a raiz de 7. Agora, de cabeça, que número vai embaixo? É só isso. Tá bom? Ó, eleva ao quadrado dá 10, eleva ao quadrado dá 7. 10 menos 7 dá 3. Tira um printzinho rapidinho, que eu vou fazer mais 3. Para a gente fazer aqui, principalmente para acertar a parte de baixo da conta. Tá bom? Então vamos lá. Printou? Printou? Vamos ver. Ó, vamos colocar uma letra C aqui agora. Beleza. Tu tá com essa continha aqui. Daí tu vai falar assim, prof, mas agora tem uma raiz só. Não é problema, tá? Não é problema. Se tem duas raízes, se tem uma raiz, tu vai fazer do mesmo jeito. Ou seja, tu vai pegar a expressão de baixo e vai tocar o sinal dela, ó, por conta disso aqui. Então, você conseguir esse aqui. Então, tu vai tocar o sinal dela, tu vai multiplicar na parte de cima e na parte de baixo pelo 5 menos a raiz de 3. Ó, 5 menos a raiz de 3. Perfeito. Na parte de cima, o que a gente vai fazer? Nada. Daí vai falar assim, prof, eu sempre fiz a conta. Perdeu tempo. Ah, não te contaram? Na parte de cima, tu não faz nada. 11 dividido pela raiz de 5, desculpa, vezes a raiz de 5, menos a raiz de 3. Quanto vai dar embaixo? Não. Eu fui no embalo das outras. Não tem ali, tá, Maria? Eu fui no embalo. Não tinha antes, não tinha depois. Tá bom? Beleza. Ainda bem que você falou. Agora, quanto é que dá embaixo? A Yasmin já mandou ali. A Yasmin falou 25 menos 3. A gente não vai deixar 25 menos 3, né, Yasmin? A gente vai deixar 22. A gente eleva ao quadrado esse, vai dar 25. E eleva ao quadrado esse, vai dar 3. E depois faz 25 menos 3. Se quiser colocar para você entender depois que saiu dali, aí beleza, tá? E aí, claro, 22 dividido por 2, você pode fazer, né? Desculpa, 22 dividido por 11, que vai dar 2, você pode fazer. Eu não vou me atentar a esses detalhes finais aqui, para a gente poder colocar mais aqui no quadro, mais exemplos. Então, vamos colocar uma letra D aqui.
o fato de ter uma raiz em cima, não, nunca é mais, é sempre menos, Débora. Tá? Eu fiquei esperando que alguém falasse isso. É sempre menos, independentemente da ordem dos sinais aqui. Até porque a multiplicação é comutativa, eu não tenho esse problema, tá? Então é sempre um menos o outro. Nunca será mais. Aí vamos colocar aqui agora, ó. Vamos colocar aqui, ó, o 6 menos a raiz quadrada de 10. Beleza. Então o cara vai falar assim, prof, aquela raiz de 3 ali em cima. Aquela raiz de 3 ali em cima não é um problema para a nossa continha. A gente Ô, professor. Ela não vai interferir em nada, até porque ela está na parte de cima. Vai tocar o sinal daqui, 6 mais a raiz de 10. E a pergunta que eu faço para vocês agora é o seguinte, quanto dá embaixo? Deixa eu colocar aqui. Não, aqui tá a conta de cima, quanto dá embaixo? Eu achei que eu tinha pulado que eu não tinha feito isso. Dá 26, né? Por que dá 26? Ah, porque aqui tu vai pegar o 36, aqui tu vai pegar o 10, né? Que são os quadrados, e aí vai diminuir. Ó, não tem segredo. Você tá vendo? Ah, vamos fazer mais uma? Ah, vamos fazer mais uma aqui, ó, para a gente ver agora na cabeça. Na cabeça. Assim, ó, sem dó nem piedade. Vamos colocar aqui o 5. Aí aqui a gente vai colocar a raiz de 46 menos a raiz de 31. Bom, tá legal. Beleza. Ah, tá. Agora pensa um pouquinho. Vai pensando. Pensa no que vai ficar em cima, pensa no que vai ficar embaixo. A Natália já mandou ali, né, Natália? Não é um bicho de fazer. Porque agora que você pegou a manha, você vai dizer assim, tá, em cima vai trocar o sinal, embaixo é só pegar e levar o quadrado e diminuir, pronto. Aí tu vai fazendo sempre nessa ideia aqui, tá? Então aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai falar assim, na parte de cima dessa conta, vai ficar o 5, a raiz de 46, mais a raiz de 31. Ó, peguei um número horroroso para fazer a conta. E na parte de baixo, vai ficar 46 menos 31, que vai dar 15. Até para efeitos de fazer a conta, a gente normalmente divide. Lembra que pode dividir de baixo para cima, não é proibido nem nada. A gente deixa o 3 aqui. E essa é a resposta final de uma conta horrorosa, que antes a gente se perdia para fazer. Mas agora, você vai apenas trocar o sinal da parada, tá? Apenas vai pegar o sinal da parada, e aí, na parte de baixo, eleva os dois ao quadrado e faz um menos o outro, independentemente da ordem dos sinais da conta, tá? Natália, o quadrado a gente vai sempre usar, tá bom? A gente vai sempre usar o quadrado, ó, porque o quadrado mata essa raiz e mata essa. É por isso que fica 46 menos 31. Beleza? Ô, professor. Professor. Agora vamos ver. Acho que eu não tô ouvindo. Agora é a cabeça funcionando. Tá? Vamos lá. O que tem a ser, Yasmin? Se o 5 fosse um número par. O 2. Bem, não. Lá no final tem que ver o que fica. Talvez não tenha a ver com ser um número par, tá? Cada caso é um caso. Não vamos analisar assim. Eu entendi o que tu falou. Bem no final lá, vai ficar 22 e 11. Aí vai ficar um 2. Lá em cima tem uma subtração.
Aí se dá para simplificar num sinal de mais ou de menos? Não. Simplificação é princípio multiplicativo. Nunca simplifica quando tem adição ou subtração. Senão 2 mais 3 dividido por 2 dá 3. Entendeu? Agora, se eu tenho isso aqui embaixo, quando eu multiplicar por 4 mais raiz de 5, quanto vai dar? Vai dar 11, porque tu pega o quadrado de um menos o quadrado do outro. Tá bom? Vamos mais uma. Quando eu multiplicar pela expressão com sinal trocado, 7 menos raiz de 39, quanto vai dar? Vai dar 49 menos 39 vai dar 10. É isso aí, Natália. 49 menos 39. Eleva ao quadrado, tá? Beleza. E uma última para a gente acabar aqui, ó. E se for assim, eu tenho que multiplicar por 4 mais raiz de 46. Quanto vai dar essa? Vai dar menos 30, João, porque é 16 menos o 46, né? 16 menos o 46 só cuidam do sinal. Pode, não tem problema nenhum, é um resultado qualquer. O que não pode dar é raiz. É raiz. Quando eu estiver fazendo a minha conta de racionalização, a raiz não pode ser um resultado, né? O resultado é sempre um número racional, seja ele positivo, seja ele negativo, com vírgula, não tem problema. Beleza? Não. Não, eu desliguei sem querer que eu estava fazendo uma outra coisa antes. E eu estou escutando zero o microfone. Se você falou ali, eu não escutei nenhuma vez, tá? Ai, ai, agora tá ligado. Tá, agora tá ligado, mas eu não tinha ouvido mesmo, tá bom? Gurizada, muito obrigado. Milena, minha querida, tu fez uma observação aqui com relação aos números complexos. O i também não pode aparecer na parte de baixo. Quem copiou de quem, o complexo copiou daqui. Tá entendendo? O que você usa no complexo é o mesmo que você usa aqui. Quem é o chupim da coisa é o número complexo, tá? Não é nós que usamos o do complexo, é o complexo que usa das raízes. Você entendeu? A ideia é exatamente a mesma. E é isso aí, então, gurizada. Muito obrigado pela atenção de vocês por hoje, tá bom? Estudem, façam as atividades. Se tiver alguma dúvida, é só vocês falarem aqui comigo, tá bom? Beleza? Na próxima vez eu deixo o meu microfone, o meu som aqui ligado também, né, Yasmin? Aquele abraço. Tchau, tchau. Até amanhã, Tchau, hein? Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Agora eu escutei, ó. Vamos saber.